Quinta reunião plenária ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Na data de hoje, estaremos realizando audiência pública destinada à apresentação do relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, e do relatório anual de gestão, só o RDQA do primeiro quadrimestre de 2026. Agradecemos a presença dos conselheiros, profissionais de saúde, assessores dos vereadores e representantes das comunidades aqui presentes, bem como de todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Para essa reunião, já temos o quórum dos conselheiros presentes, então vamos iniciar a reunião. Em continuidade aos trabalhos, farei a leitura da pauta do dia. Como pauta para esta reunião, teremos item 1, informes expedientes. Não haverá informes expedientes por parte dos conselheiros. Item 2, leitura e aprovação da ata da 4ª reunião ordinária do dia 30/4 de 2026. Item 3, leitura e aprovação da ata da plenária extraordinária do dia 13/5 de 2026. Item 4, apreciação do relatório detalhado do quadrimestre RDQA referente à prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026. Item 5, apreciação do relatório de prestação de serviços do Hospital e Maternidade de Rio Branco do Sul, referente à prestação dos serviços realizados no primeiro quadrimestre de 2026. E item 6, encerramento. Foi sugerido, em conversa com a secretária, de Saúde e vice-presidente do Conselho, a abstenção da leitura da ata da 4ª reunião plenária ordinária. Eu gostaria de saber se todos os conselheiros estão de acordo. Sim. Então, nesse momento, eu farei a leitura da ata da plenária ordinária do Conselho Municipal de Saúde, plenária extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco do Sul. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2026, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Domingos Alessandro Nodari, número 52, bairro Vila Velha, município de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, realizou-se a plenária extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, com início às 9 horas, conforme convocação enviada. A plenária teve como pauta a seguinte ordem do dia. Item 2, leitura e apreciação do regulamento da plenária. Item 3, apresentação das propostas aprovadas na Conferência Municipal de Saúde de 2025. Item 4, processo de priorização das propostas. Item 5, homologação das propostas a serem encaminhadas à etapa estadual da conferência. Item 6, indicação de representante do Conselho Municipal de Saúde para participação na 14ª Conferência Estadual de Saúde. Item 1, informes expedientes. Item 7, assunto extra-pauta, ofício da PMI solicitando apreciação e aprovação da Resolução CESA número 1681 de 2025. Item 8, encerramento. De modo a realizar a abertura dos trabalhos, a secretária executiva cumprimentou os presentes e esclareceu que a plenária extraordinária havia sido convocada para homologação das propostas prioritárias aprovadas na 14ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em 13 de setembro de 2025, as quais seriam encaminhadas para a etapa estadual da 14ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná, em conformidade com a Lei Federal nº 8.142, de 1990, a Resolução CES Paraná nº 6, de 2026, e a Resolução CNS nº 805, de 2026. A plenária contou com a presença de conselheiros municipais de saúde, trabalhadores da saúde, usuários do Sistema Único de Saúde, autoridades municipais, assessores parlamentares e demais participantes, inclusive pelos canais de comunicação. Após a verificação de quórum e formalização da sessão com o registro de presença, compuseram a mesa diretora a presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhora Marta do Rocildo Brila Nazário,
A vice-presidente do Conselho e secretária municipal de saúde, senhora Anice Andréa de Moraes Almeida Lara, e o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ailton Luiz Nodari. A presidente procedeu à abertura oficial da plenária e agradeceu a presença de todos. Seguidamente, a gestora da pasta da saúde realizou fala de acolhimento, destacando a importância da plenária para a definição das propostas que representariam o município na etapa estadual da Conferência de Saúde. Ressaltou que todas as propostas aprovadas na etapa municipal permaneceriam integrando o Plano Municipal de Saúde, embora algumas fossem priorizadas para encaminhamento à etapa estadual. Posteriormente, o prefeito municipal destacou a relevância do Conselho Municipal de Saúde como espaço democrático, participativo e fiscalizador, reconhecendo o trabalho dos profissionais da saúde e dos conselheiros municipais, bem como a importância da participação social no fortalecimento das políticas públicas de saúde. A presidente evidenciou o reconhecimento e a valorização dos trabalhadores da saúde, bem como o apoio da gestão municipal às ações do Conselho e ao fortalecimento do SUS no município. Registrou-se a participação de 8 conselheiros, sendo 5 titulares e 3 suplentes, com uma suplente exercendo o direito a voto em razão da ausência justificada da conselheira Rosane Araújo, totalizando 6 conselheiros com direito a voto. Consecutivamente, no item 2, leitura e apreciação do regulamento da plenária, após a leitura do regulamento da plenária, foi solicitado ajustes de redação e, com as adequações realizadas, o regulamento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelo colegiado. Ato contínuo, foi lida a pauta, incluindo o assunto extra-pauta referente ao ofício recebido pela PMI, não havendo objeções quanto ao seu conteúdo. Prosseguindo, no item 3, apresentação das propostas aprovadas na Conferência Municipal de Saúde de 2025. Foram apresentadas as propostas aprovadas na 14ª Conferência Municipal de Saúde, organizadas conforme os eixos da 14ª Conferência Estadual de Saúde, esclarecendo-se que passaram por sistematização e adequação técnica de redação, para compatibilização aos eixos estaduais, sem alteração do conteúdo aprovado na etapa municipal. Das 37 propostas aprovadas na Conferência Municipal, foram selecionadas para apreciação da plenária aquelas compatíveis com os eixos estaduais, distribuídas em 6 propostas para o eixo 1, 2 para o eixo 2, 3 para o eixo 3 e 6 para o eixo 4, sendo definida a escolha de uma proposta prioritária de cada eixo para encaminhamento à etapa estadual, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 31 do capítulo 8 da Resolução número 006/2026, CES Paraná. Definiu-se, por deliberação da mesa diretora, que as propostas seriam apreciadas após diálogo entre os presentes e aprovadas por votação em plenária, por levantamento de mãos. Continuamente, no item 4, processo de priorização das propostas, a coordenadora executiva iniciou a leitura das propostas por eixo. No eixo 1, democracia, saúde como direito e soberania nacional, foram lidas as 6 propostas selecionadas. Durante as discussões, foi destacado que o município já possui sistema de transparência das filas em âmbito municipal, sendo defendida a ampliação da proposta ao nível estadual, visando facilitar o acesso dos usuários às informações sem necessidade de deslocamento às unidades de saúde. Após, houve sugestões de adequação textual, especialmente acerca da proposta referente à transparência das filas de espera do SUS. Foi deferido por 6 votos válidos a proposta número 6, com a seguinte redação: garantir e facilitar o acesso na transparência das filas de espera de consultas e exames disponibilizados pelo SUS em nível estadual. No eixo 2, financiamento adequado e suficiente para o SUS com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social. Foram discutidas as 2 propostas selecionadas. Após explanações acerca da importância do fortalecimento das atividades fiscalizatórias do Conselho Municipal de Saúde e do caráter voluntário da atuação dos conselheiros, foi aprovada por 6 votos válidos a proposta número 2, com a seguinte redação:
garantir, por meio do Ministério da Saúde e Estado, a criação de incentivo financeiro específico para apoiar as atividades de fiscalização dos conselhos de saúde, incluindo visitas periódicas às unidades, com foco no acompanhamento da execução financeira e na transparência dos recursos do SUS. No eixo 3, os desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde, emergências climáticas e justiça socioambiental. Houve debates das 3 propostas. Com a confirmação da experiência vivenciada pelo município em eventos climáticos extremos e da importância da vigilância em saúde, obteve a aprovação por 6 votos válidos a proposta número 3, com a seguinte redação: fortalecer as ações de prevenção realizadas pelas equipes de saúde, articuladas à estruturação e ao fortalecimento da vigilância em saúde, voltada às emergências climáticas, incluindo a elaboração de planos de resposta a eventos como enchentes, ondas de calor e desastres ambientais. No eixo 4, modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral, apresentadas as 6 propostas, com um amplo debate acerca da necessidade de fortalecimento dos fluxos de referência e contrarreferência na rede de atenção à saúde. Discutiu-se a substituição de termos na redação da proposta. Colocadas as sugestões em votação, foi escolhida a utilização do termo implementar. Assim, por 6 votos válidos, teve o parecer favorável a proposta número 1, com a seguinte redação: implementar a integração da rede de atenção com fluxos de referência e contrarreferência. Sucessivamente, no item 5, homologação das propostas prioritárias a serem encaminhadas à etapa estadual da conferência. Procedeu-se à homologação oficial pelo Conselho Municipal de Saúde das 4 propostas aprovadas por unanimidade pela plenária para encaminhamento à etapa estadual da 14ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná, correspondentes aos eixos 1, 2, 3 e 4. Em continuidade à pauta, no item 6, indicação de representante do Conselho Municipal de Saúde para participação na 14ª Conferência Estadual de Saúde. Procedeu-se ao processo de indicação dos representantes do segmento usuários, sendo necessária a definição de um delegado titular e um suplente. Diante da manifestação de interesse das conselheiras Marta do Rocio Dobrila Nazário e Leila de Moura Faria, a representação foi colocada em apreciação e aprovada por unanimidade pela plenária do Conselho Municipal de Saúde, sendo designadas como delegada titular a conselheira Marta do Rocio Dobrila Nazário e como delegada suplente a conselheira Leila de Moura Faria, para a representação deste Conselho na 14ª Conferência Estadual de Saúde. Sequencialmente, no item 1, informes expedientes. A dirigente da Saúde parabenizou as equipes do CMS e da Saúde pelo cumprimento dos prazos e pela organização dos trabalhos. Agradeceu a participação dos agentes comunitários de saúde, registrando a ausência das ACS da Unidade da Vila São Pedro e Assungui. Solicitou aos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde e aos demais demandantes de pauta que toda a documentação a ser submetida à apreciação do Conselho seja encaminhada formalmente por meio de ofício com antecedência mínima de 10 dias, conforme disposto no regimento interno, ressaltando a necessidade de observância dos fluxos administrativos e da adequada organização das reuniões ordinárias e extraordinárias. Em continuidade, no item 7, assunto extra-pauta, ofício da PMI solicitando apreciação e aprovação da Resolução CESA número 1681 de 2025. A diretora da PMI, senhora Regina do Vale, explicitou que o recurso previsto na resolução seria destinado ao custeio das ações de fortalecimento dos atendimentos às pessoas com deficiência, diagnosticadas ou não com transtorno do espectro autista, TEA, por meio dos serviços prestados pela instituição em parceria com o SUS. Explanou que a instituição possui atualmente 155 alunos matriculados, 4 matrículas em andamento e 12 alunos aguardando avaliação diagnóstica. Expôs ainda que os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional, composta por psicólogos, fisioterapeutas, assistente social,
terapeuta ocupacional, psiquiatra e fonoaudióloga, destacando que a resolução prevê repasse mensal no valor de R$10.000, exclusivamente para custeio dos serviços. A secretária de Saúde complementou que o recurso possui natureza exclusiva de custeio, vedada sua utilização para investimentos em equipamentos, lembrando da necessidade de observância às diretrizes estabelecidas na resolução estadual. Mencionou que as vagas ofertadas pela instituição são de competência da regulação estadual, abrangendo a 2ª Regional de Saúde, composta por 29 municípios. Sugeriu que a PMI realize a apresentação institucional em futura reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, com detalhamento dos serviços, atendimentos e estrutura disponível. Ao final das explanações, a representante da PMI expressou agradecimento ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde pela oportunidade de apresentação e pelo apoio institucional. Em seguida, a Resolução CESA número 1681 de 2025 foi colocada em apreciação, sendo aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Saúde. Por fim, no item 8, encerramento, como informes finais, a gestora da Saúde relembrou o convite para a participação da audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026, agendada para o dia 27 de maio, às 9 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, ressaltando a importância da participação popular e do diálogo com a comunidade. Encerrando, a presidente realizou agradecimentos aos presentes e enfatizou o reconhecimento estadual do CMS de Rio Branco do Sul como referência de atuação no Paraná e observou a importância da participação coletiva no fortalecimento do SUS e do controle social. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Michele Cristina de Faria Lara, lavrei a presente ata, que será lida, apreciada e assinada pelos conselheiros na próxima reunião. Os conselheiros presentes aprovam a ata lida? Aprovada. E hoje, em nossa audiência pública, nós temos uma modalidade diferente. Se houver na plenária algum ouvinte que tenha interesse em se manifestar ou realizar, deve realizar uma inscrição comigo posteriormente. Aí a gente vai anotar, né, a inscrição e, se alguém tiver interesse, é só falar comigo. Agora, nesse momento, eu passo a palavra para a secretária municipal de saúde, senhora Anice Lara, para estar apresentando o RDQA. Bom dia a todos. Desde já agradecendo a presença de todos. Hoje, então, na plenária, aqui junto com a Anice, nós vamos fazer a apresentação da RDQA. Eu acredito que todo mundo que está aqui sabe o que significa a RDQA. E para aqueles que estão nos ouvindo ou participando da live, hoje a gente apresenta a prestação de contas do quadrimestre. Tudo aquilo que foi orçado para ser gasto em todas as áreas da saúde, então, serão apresentadas agora. A gente pede que todos prestem atenção, qualquer dúvida, levantem a mão no final, como a Michele mesmo se manifestou, ela estará aí dando a fala para cada um, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, os que estão presentes e os que estão também via online, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos. Como bem colocado pela coordenadora executiva, por ordem desse fórum de discussão, nós solicitamos que qualquer manifestação de ouvinte seja direcionada diretamente à coordenadora do executivo e a gente vai dando a oportunidade ou de fala ou de ler a pergunta, tá? Então, o manifestante, o ouvinte, ele tem duas condições: de se posicionar, fazer a inscrição e fazer a pergunta da plenária, ou colocar num papel que a Michele, coordenadora, vai estar passando,
colocar a sua pergunta e a gente vai estar lendo ela aqui na íntegra, tá? Mais uma vez, agradecer a presidente do Conselho, bem lembrado, né, o RDQ é o relatório quadrimestral das ações do primeiro quadrimestre da saúde de 2026, são ações de toda a rede municipal de saúde, tá bom? Eu faço a pergunta para a Comissão de Fiscalização Orçamentária e Financeira, que fez já previamente o detalhamento desse último quadrimestre junto ao contador da Secretaria Municipal de Saúde, em relação à parte da fiscalização financeira. Algo a colocar? Portanto, o que acompanha o quadrimestre das ações, aprovada a parte financeira, então as ações elas são paralelas a isso. Tá? Foi encaminhado aos conselheiros o relatório prévio das ações. Algum conselheiro gostaria de manifestar em relação às ações do último quadrimestre? Então, conforme sempre acontece, eu vou colocar algumas situações, né? Por que isso, gente? Até para esclarecer e também para chamar a atenção da nossa comunidade da importância de algumas ações de saúde que não dependem somente e exclusiva dos técnicos ou da equipe, mas também da coparticipação da comunidade. Tá? Vocês perceberam que, nesse primeiro quadrimestre, nós já atingimos o índice de 23,08 em serviços de saúde. O mínimo é 15%, né? Mas a gente já está em 23% no primeiro quadrimestre. Então, isso demonstra o quê? Ações realizadas e investimento aplicado na saúde de Rio Branco do Sul. Eu queria agradecer também a presença, né, dos vereadores que estavam na plenária, junto com seus assessores. É importante a participação de todos também nesse momento de audiência pública. O pessoal que está lá cuidando da parte online, se tiver alguma demanda de pergunta, eu solicito, Davidson, que passe para a coordenação executiva fazer a pergunta, porque, nesse sentido, eles não conseguem fazer a inscrição, mas pode se manifestar e a gente passa a pergunta, a Michele passa para nós, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu quero parabenizar o Departamento da Atenção Primária. Nós tivemos, e aí pode ir na primeira página da atenção básica. Eu não gosto muito desse modelo de apresentação, até a Michele está trabalhando, né, Michele? Para a gente fazer uma apresentação que fique em PowerPoint, mas, assim, quero que vá lá no ponto dos indicadores da atenção primária. Mais para baixo. Mais para baixo. Vai lá nos indicadores. Deixa eu ver se está numerada a página aqui. Não está? Mas, enfim, até os meninos achar lá, Gisele, se puder dar um auxílio lá para eles, aonde eu quero ir, não é nas vacinas, eu quero ir primeiro lá na atenção básica. É lá na parte dos indicadores do novo cofinanciamento da atenção básica. O que é bacana desse demonstrativo é que nós conseguimos olhar para dentro do relatório e ver... Os conselheiros já estão com o processo em mãos, né? O RDQA em mãos, pode acompanhar aí. O que a gente consegue olhar para dentro desse instrumento é que ele mudou, porque agora o novo modelo de cofinanciamento, ele também mudou. Se você manter a nota bom, que é o que a gente vem mantendo, que é o 8,5, o recurso permanece vindo via Ministério de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então, a gente não pode nunca cair do que é bom. A gente tem que atingir o ótimo. São 3 indicadores: regular, bom e ótimo. Nós estamos no bom. E o bom disso é que esse novo modelo de apresentação, ele fica até mais visível. Opa, é aí. Fica bem mais visível, tanto para os conselheiros que acompanham as ações nas unidades, como também a população que está assistindo. A gente consegue olhar para dentro da unidade de saúde e para dentro da equipe, como que ela está se comportando. Se as ações que estão sendo desenvolvidas nas unidades, elas estão boas, estão ruins, está regular, está ótimo, porque ela tem uma nota.
E aí a gente vai olhando para dentro disso, e para o gestor, principalmente para o gestor, isso é maravilhoso, porque você consegue ver que uma equipe de determinada unidade de saúde, uma EAP, uma EMulti, ficou com nota baixa. E ficou com nota baixa por quê? Aí isso dá, então, condições do gestor sentar, né? Aí, por meio do Departamento da Direção da Atenção Básica, a Gisele, juntamente com a coordenação das unidades da Cíntia, sentar com a equipe e elaborar estratégias para ela subir esse indicador, né? E aí nós estamos falando de um indicador, inclusive, de componente de qualidade, né, Gisele? Porque daí vocês vão ver que o próximo componente é de território. E aí é que eu reforço, mais uma vez, a atuação dos agentes comunitários em seu território. Se o cadastro não estiver bom, a gente não atinge a média necessária e pode correr o risco de cair de bom para regular. Só que, veja, isso que eu quero deixar bem claro, não vai acontecer. E não pode acontecer. Porque aí a gente intensifica, sim, qual é o problema com aquela equipe, que a gente vai ter que intensificar um olhar mais específico para aquelas ações, o que está acontecendo naquele território, para manter a qualidade do atendimento das ações. Então, eu quero parabenizar muito, né? Esse é o novo modelo de cofinanciamento. A gente precisa atingir o ótimo, e a gente vai em busca do ótimo. Vai do ótimo porque não tem o excelente, né? Mas a gente vai em busca do ótimo, sim, né? Mas o importante é nunca cair essa qualidade desse componente, certo? Mas eu preciso reforçar, sim, quem está me ouvindo, por favor, cobrem dos seus agentes comunitários de saúde, do seu território, da sua unidade de saúde, um cadastro bem preenchido. E, se existe um cadastro e as informações estão ali, todas têm que ser preenchidas. Jamais colocado um item como ignorado. Isso não pode acontecer. Tá? Então, a população, a participação de vocês é tão interessante, tão importante, e a gente gosta disso. A gente gosta quando as demandas vêm para nós, seja ela ruim e boas também, né? Porque quando é boa, a gente mostra que a gente consegue ver que está no caminho certo, né? Quando está ruim, a gente também tem que buscar entender o porquê que está ruim. De fato, está ruim mesmo? Opa, a gente consegue ver no indicador que o número está baixo e não está bom, então a gente tem que buscar estratégias de melhorar esse indicador para oferecer cada vez mais uma qualidade de saúde no nosso município. Tá? Então, parabéns ao departamento. E, quando eu falo departamento da atenção básica, gente, da atenção primária, eu englobo os 4 departamentos, porque nenhum anda sozinho ou individual, né? É a direção administrativa, a atenção básica, a direção da média e alta complexidade e também a direção da vigilância em saúde. Tá? Com relação à vacina, eu nunca vou cansar de bater nessa situação da vacina, porque, mais uma vez, a gente precisa da população. Porque a vacina, né, Ellen, Paloma, está disponível nas unidades de saúde. Claro que tem algumas vacinas que estão sendo incorporadas no calendário vacinal, né, que ainda a gente demanda de normativa regulamentadora que possa iniciar essas vacinas, mas a epidemiologia está acompanhando diretamente isso, e assim que implementada, será disponível para a população. Mas vamos lá. Vacina do Covid, vacina de influenza, do sarampo, febre amarela, está tudo disponível na unidade de saúde. Né? E lembrem, gente, uma coisa que sempre foi falado pela gestão municipal, que a vacina é algo da medicina, é ciência. Então, precisa vacinar. E, olha só, está chegando o inverno. Quem sofre mais com o inverno? Idosos, crianças, né? As gestantes. Então, assim, temos vacina disponível da gripe, né, Ellen? Paloma? Covid? Temos disponível, sim. Outra coisa é bastante importante destacar aqui, e eu aproveito a plenária para falar mesmo, né? Gente, não existe mais aquela obrigatoriedade de se fazer o teste. Por quê? Porque as pessoas hoje já estão vacinadas. Então, se você não vacinou, vai lá e vacina. Porque eu vou dizer, se você pegar uma influenza como está dando agora, e se você estiver num quadro
de população prioritária, que é idoso, crianças, gestantes, acamados, né, ou que apresente alguma comorbidade, pode pagar o preço por isso, por não estar vacinado, tá, pessoal? Então, de novo, eu reforço a importância da vacinação, tá? E veja, por mais que a gente trabalhe ali fazendo educação, né, em promoção à saúde, nós ainda estamos em 34,32% da vacina da nossa população. Veja, hoje a nossa população é 8 mil, né, Ellen? Nós já vacinamos mais de 3 mil. Ou seja, está faltando gente para vacinar? Claro que está. Aonde que vocês estão? Né? Precisa vir vacinar, gente, porque daí, vou usar um exemplo. Começa a apresentar sintomas, começa a evoluir para um quadro de leve para moderado, de moderado para grave, vai parar no hospital, e daí? Aí vem a reclamação, né? Poxa, demora no atendimento, falta de acolhimento, mas cadê a corresponsabilidade minha, sua, de colocar nosso calendário vacinal em dia? Né? Gente, nós precisamos ser conscientes, né? Os vírus vêm tendo mutação. Né? O ano passado era um, agora já é outro. E quando ele não consegue por uma via, ele vai conseguir pela outra. E a evolução está sendo muito rápida e a gente já está tendo, inclusive, óbito por influenza. Não é isso, Paloma? Entendeu? Então, não é brincadeira, não. Tá? Eu quero destacar, rapidamente agora, um ponto lá da epidemiologia, que fala de doença sexualmente transmissível. E aí eu trago um destaque muito importante, né? Podem procurar aí, por favor, para mostrar. Sífilis. Infelizmente, nós estamos com 6 casos, né? 6 casos de sífilis em gestante. O que significa isso? A gente chama isso de uma IST, é doença sexualmente transmissível. E isso é muito ruim. Nós não podemos permitir que esse número suba. Muito pelo contrário, a gente precisa abaixar. Porque sífilis em gestação pode ocorrer em óbito, tanto infantil como materno, não é mesmo? Então, gente, é bem complicado uma gestante quando ela apresenta esse tipo de doença. Então, por favor, converse com os seus. Nós temos disponíveis mecanismos, né, de prevenção em todas as unidades de saúde. Já no balcão da unidade, ali, a gente tem preservativos, tem a equipe fazendo orientação. E, por favor, não tenham vergonha, se no momento do teste detectar que você está com sífilis, vamos tratar. A unidade de saúde faz, na hora, a aplicação da medicação para vocês. São 3 etapas dessa medicação, né? A primeira, aí a segunda semana, terceira semana. Tem que ser feito o tratamento completo, porque se eu fizer o tratamento hoje e não fazer o tratamento na segunda semana, eu perco a primeira semana. E aí eu continuo transmitindo do meu parceiro, da minha parceira para o meu parceiro, do meu parceiro para a minha parceira, né? Então, gente, está disponível a medicação lá. Tem mecanismo de proteção e a unidade de saúde lá está para orientar. Então, já tivemos 7 casos notificados, 1 descartado e 6 em acompanhamento e tratamento. Tá? E detalhe, a gente precisa cuidar muito, porque a gente observa que esse é um índice muito comum entre os municípios vizinhos. Né? E é alto. E aí, quando chega uma gestante não tratada por sífilis na maternidade, os riscos são gigantescos, né, doutor José? Então, por favor, gente, atenção para as doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Também quero falar um pouquinho, eu já nem estou olhando, porque eu estudei bastante CRDQA, mas lá na parte de tuberculose, também sentei ontem com a equipe, né, ali com a coordenação das unidades, a Cíntia, a Paloma, a Adriana, que assina, preenche as notificações.
que lá na epidemiologia, juntamente com a unidade de saúde, nós traçamos estratégias para não perder esses pacientes, né, Paloma? E para que não permitir que doenças como sífilis, próprio HIV, AIDS, ou até a tuberculose, dissemine no nosso município. Então, a epidemiologia vai receber a notificação, vai lançar no sistema do SINAM, que é o Sistema de Informação Nacional de Agravo, e aí a epidemiologia, junto com a unidade de saúde, vai fazer o contato com o paciente, né, Paloma? Até que haja a conclusão da notificação. Isso é cuidado com a saúde do nosso povo, né, Paloma? Né, Ellen? Como é bom quando você faz um relatório e você vê que isso diminuiu. E eu quero, sim, que no próximo RDQA esse número aqui tenha diminuído com o apoio da comunidade que está nos assistindo. Tá bom? Da minha parte, eu acho que é isso, né? Destaquei esses pontos principais do relatório. Se algum dos conselheiros quiser se manifestar, se coloque agora. Temos alguma pergunta, Michele? Alguma movimentação de ouvinte? Não? Podemos dar sequência, então? Eu abro agora para o doutor José, que é o prestador da CIS, né, do Centro Integrado de Saúde, que hoje presta serviços no nosso hospital e maternidade Rio Branco do Sul, para falar um pouquinho do último quadrimestre, como que foi as ações e como que está sendo no nosso hospital ali. Tá bom? Doutor, convido o senhor aqui para a plenária. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia para quem está nos escutando de casa, bom dia para todo mundo aqui. Cumprimento a secretária de Saúde, Nicilara, todas as demais autoridades, conselheiros de saúde, a presidente Marta, pessoal da Secretaria de Saúde, estendo também os cumprimentos para a minha equipe, Gleice, representando o gerente assistencial do Hospital da CIS, a Elisandra, coordenadora do administrativo. Você vai passando ali, posso... Então, vamos dar início à nossa apresentação quadrimestral. O som tá bom? A apresentação, então, contempla de janeiro a abril de 2026. Então, a gente está fazendo a segunda apresentação quadrimestral. A primeira ocorreu na reabertura do hospital de outubro até dezembro, e agora a segunda avaliação de dados quadrimestrais. Então, neste dado, o mais importante que a gente traz são os indicadores de desempenho contratuais da Prefeitura, auditado pela Secretaria de Saúde. Trago, então, para vocês o escopo da nossa apresentação quadrimestral. Tá? O primeiro indicador, então, é o indicador de produtividade hospitalar, com 20% de produtividade, taxa de ocupação hospitalar de 18,9%. Deixa eu só passar aqui, fica mais fácil. Taxa de mortalidade hospitalar, lembrando que a taxa de mortalidade hospitalar são contemplados para pacientes internados. No segundo momento falarei sobre a taxa de morte hospitalar de pacientes de pronto-socorro. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade... Deixa eu só voltar aqui. Uma taxa de mortalidade, acho que o slide pulou um slide ali, tá? Uma taxa de mortalidade de menos de 3%, que é a meta, de 1,64%. Temos a taxa de mortalidade operatória zerada, taxa de mortalidade pós-operatória está zerada, taxa de mortalidade materna está zerada, taxa de mortalidade neonatal está zerada. Isso aqui eu trago um dado que eu acho importante a gente deixar claro aqui nessa plenária e para quem está escutando a gente, sobre inverdades, sobre dados que a população fala sem saber, e aí a gente traz aqui à tona o que são os dados consolidados dessa prestação de contas. A gente não teve nenhum óbito neonatal no Hospital de Rio Branco do Sul. A gente teve 2 óbitos de natimorto. Natimorto são crianças, bebês que morreram dentro da barriga, extra-hospitalar, feito o procedimento do nosso hospital. Tá? Então, quando a gente fala dados, a gente precisa buscar fontes. Tá? Esses 2, inclusive, a Paloma está aqui, que é da Secretaria de Saúde,
esses 2 natimortos que tiveram no nosso hospital, essas mortes já foram verificadas pela comissão da CESA em reunião na Secretaria de Saúde. O parecer já foi dado, já está consolidado isso na Secretaria de Estado, na Secretaria de Saúde e dentro do hospital, com a comissão de óbito materno-infantil que a gente tem dentro do hospital. Comissão de CCIH, taxa de infecção hospitalar no hospital está zerada. Taxa de infecção hospitalar, a gente coleta SUAB de todos os pontos críticos do hospital. Pontos críticos, centro cirúrgico, pronto-socorro, maternidade, com SUAB de bactérias, todas as bactérias zeradas dentro do hospital. Taxa de complicação hospitalar, taxa está zerada. Taxa de intercorrência cirúrgica, taxa está zerada. Taxa de atendimento de paciente referenciado. O que é paciente referenciado? Seja da atenção primária para nós ou de repatriotismo, paciente que estava no Angelina Caron, estava no Rossio, que receberam ligação do NIR do hospital com o nosso e nós fomos aceitos. Então, a gente tem uma taxa de 100%. Taxa de alta hospitalar, também de 100%. Dos indicadores administrativos, trago também profissionais atuantes na nossa unidade, um número de 144 profissionais. Dentre desses 144 profissionais, tá 2 slides para frente, só voltar. Destes 144 profissionais, 53 são médicos. Trago um outro dado que foi o que foi falado em redes sociais e que às vezes as pessoas não têm essa informação, de que a gente não tem médico no hospital. Temos 53 médicos atuando dentro do Hospital Maternidade de Rio Branco do Sul. Dos dados, agora eu vou por aqui, dos dados assistenciais. Então, isso traz uma expressiva quantidade de atendimentos dentro do hospital, totalizando 21.310 atendimentos no pronto-socorro, maternidade e ambulatório. Trago aqui um dado do último censo de 2022 de Rio Branco do Sul. A população tem 37.558 pessoas. O hospital atendeu 3/5 dessa população. 60% foi atendido dentro do hospital. Mais de 800 quilômetros quadrados de território dentro de um hospital que tem 3.000 metros quadrados. Então, a gente tem que ter um pouco de parcimônia e empatia quando a gente está falando de número de atendimentos dentro desse hospital. Trago, então, dados de pronto atendimento quadrimestral, 17.994 atendimentos, 3.132 atendimentos ambulatoriais, 184 atendimentos na maternidade. Próximo dados, esmiuço aqui mensalmente o número de atendimentos e especificando. Em janeiro, tivemos 5.477 atendimentos, sendo 4.518 atendimentos apenas no pronto atendimento. 959 atendimentos ambulatoriais. Em fevereiro, total de 4.706 atendimentos, sendo 4.002 atendimentos em pronto atendimento. Ambulatorial, 657. Março, 5.570 atendimentos. 4.606 somente no pronto atendimento. Ambulatorial, 763 atendimentos. Abril, com o maior número de atendimentos neste quadrimestre, 5.623 atendimentos na porta do pronto-socorro, sendo desses 4.720 e 707 atendimentos ambulatoriais e o novo indicador, secretária, abrimos o PA maternidade para a gente ter qualidade de dado com 193 atendimentos. Próximo slide trago para a gente elucidar alguns casos que a gente vê nas redes sociais sobre demora de atendimento, fluxo de atendimento. Eu trouxe deste mês de abril, evidenciando os picos de atendimento, onde a gente teve, cada dia, quase ultrapassando 250 atendimentos dias. A gente está falando de um pronto-socorro, com 3 profissionais em porta de pronto-socorro, com quase 22 mil atendimentos, quase 250 atendimentos dias. É claro que vai ter dia onde vai ter pico e maior fluxo de pessoas dentro de uma porta de urgência e emergência. Trago aqui os atendimentos por especialidades deste quadrimestre, 782 atendimentos. Dentre eles, ortopedia com especificidade, subespecialidade, de ombro e joelho com 233 atendimentos. Urologia e cirurgia geral com 244 atendimentos. Otorrinolaringologia, 98 atendimentos. Cirurgia vascular, 207
atendimentos. Eu acredito que isso seja um marco histórico para a cidade de Rio Branco do Sul. Destes aqui, trago a taxa de internamento hospitalar, um total de 546 atendimentos, sendo deles 92 internamentos em janeiro, 115 internamentos em fevereiro, 142 internamentos em março e 197 atendimentos em março. A gente tem um aumento expressivo de quase 30% de internamento de março a abril, em decorrência do aumento de fluxo de cirurgia eletiva no hospital. Transfusões sanguíneas, a gente teve um total de 19 transfusões. A gente tem basicamente 3 tipos de transfusão. Aqui a gente contempla no hospital é a transfusão de até 6 horas, que é o paciente em que ele está grave, ele não está crítico. O paciente crítico, ele precisa de uma vaga de UTI, é transportado tanto pelo nosso ponto de L ponto, quanto a ambulância alfa do SAMU, onde ele precisa sangue urgente. Essas 19 transfusões foram feitas na enfermaria, com o paciente estabilizado e alta para domicílio. Trago aqui, então, o tempo por distribuição. Lembrando também, vou falar isso de cada mês, das cores, das estratificações de risco feita exclusivamente por enfermeiro de sala de triagem, utilizando a escala de Manchester. A escala de Manchester é uma escala de estratificação de risco desse paciente. E só lembrando, escala de Manchester, classificação exclusiva de enfermeiro com classificação verde, que o paciente pode esperar até 120 minutos, e a classificação, trago a classificação azul, que o paciente pode esperar até 240 minutos, ou seja, 4 horas. Isso não é regra do Hospital de Rio Branco do Sul, isso é um protocolo internacional da cidade de Manchester, não de Rio Branco do Sul. Trago, então, os dados de janeiro, atendimento no pronto-socorro. A gente teve 3.058 atendimentos de ficha verde, com tempo médio de 1 hora e 34. Como a gente acabou de falar, protocolo de Manchester eu tenho até 1 hora e 20, então eu tenho extrapolado 14 minutos do protocolo. Já estamos com o protocolo interno, remanejo de equipe, para a gente diminuir ainda mais e ficarmos dentro da meta de gestão de tempo de espera no pronto atendimento. Mas reitero essa informação. Paciente triado em verde, a média de espera é de 1 hora e 34 minutos. Eu acredito que não tenha nenhum outro pronto-socorro que tenha esse tempo de espera. Trago também a informação do ficha amarela, com 1.150 atendimentos, 89 minutos de espera, em média de 1 hora e 29, e ficha azul, com 823 atendimentos. Mês de fevereiro, tivemos 2.586 atendimentos de ficha verde, com um tempo de espera de 1 hora e 35 minutos. Paciente com triado com azul, 826 pacientes com 62 minutos de espera, 1 hora e 2 minutos. Tempo de distribuição de março, tivemos 2.800 atendimentos em verde. Trago esse dado, secretária, com tempo de 73 minutos e 46 segundos de espera, ou seja, 1 hora e 13 minutos do tempo médio, bem abaixo do protocolo de Manchester. Trago também a expressivo aumento de janeiro, fevereiro e março dos triados em azul, com 1.143 atendimentos, mesmo assim com 52 minutos de espera, preconizado, reiterado pelo protocolo de Manchester, de 4 horas de espera, a gente tem 52 minutos de espera. Trago também o dado de abril, onde a gente tem 2.766 atendimentos, com 85 minutos e 50 segundos de espera de ficha verde, 1 hora e 25 minutos. O protocolo recomenda 1 hora e 20, ultrapassamos 5 minutos de tempo médio geral de espera. Trago aqui, em segundo lugar, como eu vim trazendo desde janeiro, as fichas azuis, com 1.243 atendimentos. Lembrando que ficha azul, de acordo com o protocolo de Manchester, não é um atendimento hospitalar. Então, o que a gente precisa reiteradas vezes à população, atendimentos de baixa complexidade à unidade de saúde. Quanto mais paciente na porta da rede de urgência e emergência, maior tempo de espera vai ter para esse paciente ficar esperando. E aqui o dado está mostrando que a crescente de pacientes que deveriam estar na unidade de saúde estão ocupando um tempo, aumentando essa janela de tempo de um paciente em que está em uma porta de rede de urgência e de emergência. Trago aqui os picos de atendimento por turno. Em janeiro,
Maior número de atendimentos, com 34%, foi no período da tarde, da 1 da tarde às 19. Esses meses, e não vou mais repetir essa informação, do tempo do ambulatório, maior número de atendimentos são de manhã, porque é onde são consultas agendadas. Então, eu vou me ater somente ao tempo do pronto-socorro. Em fevereiro, mudou o padrão, onde teve maior pico de atendimento no período da manhã, das 7 da manhã às 13 da tarde, com 34,3% de atendimento. Em março, volta para o período da tarde, da 1 da tarde às 19, com 35,2% dos atendimentos. Abril, período da tarde, da 1 da tarde às 7 horas da noite. E aqui a gente colocou, então, o novo dado, que é o pronto atendimento da maternidade, onde teve maior número de atendimentos pela manhã. Ainda esmiuçando os dados do serviço social, para quem não estava presente da última prestação de contas que tivemos, contamos com serviço de assistência social dentro do hospital em horário comercial. Trago aqui esmiuçados o escopo de trabalho da nossa assistente social, de atendimentos sociais, pessoas idosas, crianças em situação de violência, mulheres em situação de violências, puérperas com vulnerabilidade, encaminhamentos para conselho tutelar, onde a gente teve que intervir com a medida de outra ferramenta da saúde, encaminhamento para o CREAS, tentativa de suicídio e agressão, visita no leito. Todos os pacientes que estão internados passam por visita da assistente social, onde ela dá um parecer e aí encaminha junto ao prontuário do paciente no resumo de alta. Auxílio funeral para aquele paciente de família onde não tem plano de saúde, precisa acionar o serviço municipal de funerária, nossa assistente social que faz essa função. E a gente tem também o projeto Caminho do Nascimento, onde essa gestante conhece o hospital a partir de 37 semanas, para fazer visita tanto na maternidade, no pronto atendimento, conhecer o obstetra, o pediatra, enfim. Trago números, exames complementares de raio-x. Desse quadrimestre tivemos 3.115 raio-x. Exames laboratoriais, um número de 13.747 exames, e ultrassonografias, 863 ultrassonografias. Lembrando que as ultrassonografias elas são eletivas, ambulatoriais, não são de pronto atendimento. Os dados do centro cirúrgico. Produção cirúrgica de janeiro, um total de 16 cirurgias, 2 laqueaduras, 5 curetagens e 9 cesáreas. De fevereiro, 13 procedimentos cirúrgicos, 1 laqueadura, 3 curetagens, 8 cesáreas e 1 cesárea mais laqueadura. Produção de centro cirúrgico de março, tivemos 47 cirurgias. Aqui a gente já começou a nossa produção de cirurgias eletivas. A gente tem uma taxa de 8,5% de cancelamento. As taxas de cancelamento foi por motivos que o paciente desistiu de fazer cirurgia, já tinham liberado o procedimento. Cirurgias eletivas foram 25 e cirurgias de emergência 18. Caracterizado como cirurgia de emergência são cesáreas de emergência, não fazemos atendimento de trauma para fazer cirurgias. Trago um total, então, de 43 procedimentos, dentro da maioria deles de ginecologia, 8 de vascular, cirurgia geral e urologia. Abril, onde a gente tem a maior produção cirúrgica, em torno de 90 cirurgias, sendo elas 14 de cirurgia geral, 27 de cirurgia ginecológica, 2 de ortopedia de joelho, 2 de ortopedia de ombro e 10 cirurgias de otorrinolaringologia e 31 de vasculares. Acho que vale a pena, secretária, só descrever os tipos de cirurgia que a gente está fazendo no hospital. Artroscopia de ombro. A tabela está especificando o número de cirurgias, eu vou me ater só ao procedimento. Artroscopia de ombro, artroscopia de joelho, cesárea, colestectomia, colpoclase, colpoperinoplastia, curetagem, drenagem de abscesso, eczérese de lipoma de couro cabeludo, hemorroidectomia, hernioplastia incisional, hernioplastia inguinal, histerectomia, laqueadura, oforectomia, septoplastia, varizes unilateral, ninfoplastia e amidalectomia com adenoide. Dados cirúrgicos, trago então 158 procedimentos cirúrgicos e nenhum óbito cirúrgico. Indicadores da maternidade, tivemos de janeiro 21 nascimentos, sendo a maioria parto normal, 24 nascimentos em fevereiro, maioria de parto normal, 22 nascimentos em março e 27 nascimentos em abril, preconizando sempre parto via vaginal.
Nascimento por sexo, janeiro, fevereiro e março, a gente teve maior número de meninos nascendo em Rio Branco do Sul, apenas no mês de abril, onde as meninas nasceram mais. Temos um total de 17 nascimentos femininos e 10 masculinos. Estratificação de risco da nossa gestante, janeiro a gente só teve 21 de risco habitual, fevereiro a gente teve atendimentos de risco habitual e risco intermediário, março a gente teve 12 atendimentos de risco habitual, 8 de risco intermediário e 1 de alto risco, e abril 25 de risco habitual e 2 de riscos intermediários. Gestante de atendidas e com parto na nossa maternidade de outras localidades. Então, Rio Branco do Sul e Itaperuçu em janeiro, fevereiro mantém Itaperuçu e demais localidades, em março, Itaperuçu, Cerro Azul, Almirante Tamandaré e Araucária. Em abril, Itaperuçu e Rio Branco do Sul. Transferências de RN de menor que 48 horas de vida. Esse é um dado também que falam de transferências, de que todas as crianças que nascem em Rio Branco são transferidas. Aqui eu trago o número, um total de 5 nascimentos em quase 120 nascimentos que foram transferidos com menos de 48 horas de vida por complicações do RN, seja uma insuficiência respiratória aguda ou no próximo slide, como eu trago, a taxa de prematuridade com menor que 37 semanas, onde eu preciso que esse RN seja mantido em uma unidade de terapia intensiva, ou seja, de uma UTI, totalizando 4 transferências por menor de 37 semanas. Nascimentos em óbitos, então, como eu já trouxe esse dado, tivemos 2, óbito fetal, por, sobretudo, negligência de pré-natal do paciente ou de via de acesso à informação. Dados da CCIH. Quantitativo total de declaração de óbitos, então esse é um dado importante, e esse dado ele é amplificado para o pronto atendimento. Esse dado não é de paciente internado, que não entra no nosso indicativo de morte hospitalar. Morte hospitalar para paciente internado. Óbito hospitalar é todo mundo que morreu. De quase 22 mil pacientes atendidos no hospital, tivemos 27 óbitos. Dentre eles, destaco nessa tabela, 8 óbitos domiciliares, que não são óbitos do hospital, e 2 pacientes em cuidados paliativos. Esse é um dado que a população fala, e eu trago, comprovo, com o número de declaração de óbito, qual o tipo de óbito e o porquê esse paciente foi a óbito. E a gente tem uma taxa de 0,05% de mortalidade, menos do que 1%. Quantitativo de acidente de trabalho, podem notar no número de funcionários, cada vez aumentando o quadro de funcionários. Tivemos um acidente de trabalho sendo já investigado com a CIPA, educação permanente, educação do paciente e educação dos funcionários com um acidente por pérfuro totalmente evitável. Índice relacionado à infecção à assistência, estamos com a taxa zerada. Infecção de sítio cirúrgico, taxa zerada. Trago um dado de que temos a enfermeira da CCIH, onde ela faz o que a gente chama de follow-up. Todo paciente que faz cirurgia, essa enfermeira entra em contato com a paciente ou com a família, perguntando e fazendo acompanhamento até reagendar o retorno com o especialista. Índice de retorno cirúrgico. Tivemos, então, em março e abril, um total de 17 retornos. Esses retornos por dor, alergia ou dor de cabeça, provavelmente correlacionado à cefaleia, pós-RAC, de anestesia. Índice de sepse. Sepse são infecção generalizada. Em janeiro, tivemos 2 casos de sepse e 2 óbitos por sepse. Esses pacientes já vieram com quadro de sepse de outra unidade de saúde, vieram repatriados. Tivemos uma morte por sepse em abril, de um total de 3 casos. Então, a gente tem uma taxa de 0,01%, preconizada pelo Ministério da Saúde, secretário, uma taxa de mortes por sepse com menos de 3%. A gente tem 0,01%. Indicadores de infecção hospitalar, a gente está zerado, como eu já falei, com coleta de SWAB de todos os sítios críticos do hospital. Notificação do SINAM, que é informações de agravio e notificações. Trago principalmente um dado em parceria com a Secretaria de Saúde, Epidemiologia, com o número de antirrábicas e acidentes com animais peçonhentos, cada vez mais corriqueiro e aumentando esse número dentro do hospital.
Trago a informação de higienização das mãos, preconizado pelo Ministério da Saúde, com educação permanente da CCIH, onde foram observados tanto colaboradores quanto pacientes com educação continuada. O hospital também contém o serviço de fisioterapia para pacientes internados. A nossa fisioterapeuta ela faz intervenções, principalmente no pós-cirúrgico, com reabilitação motora, respiratória, pélvica na maternidade para a gente induzir o parto via vaginal, pós-operatório imediato e orientações de fisioterapia. Trago o dado de farmácia hospitalar como um dado cirúrgico. A gente tem um hospital com um antibiótico de amplo espectro, a gente tem uma mudança de padrão de uso de antibiótico, a gente tem um cuidado com a comissão de farmácia hospitalar para diminuir o uso desenfreado de antibiótico, a dispensação de sondas endotraqueais. Para quem não sabe o que é sonda endotraqueal, é quando o paciente precisa ser intubado. Nesses quadrimestrais, 34 pacientes foram intubados, com números ascendentes de pacientes estabilizados, com via aérea definitiva e transferido sem óbito. Nutrição hospitalar, trago um dado cada vez mais crescente de 5.740 dispensações de refeições, onde a gente divide refeição e dieta. A diferença é que dieta é para paciente e refeição para acompanhante, dividido em dieta hipossódica, dieta para diabetes e diabetes via sonda nasoenteral. Com relação às ouvidorias que a gente recebe do hospital, deste quadrimestre, recebemos um total de 9 ouvidorias do município, sendo que 60% dessas ouvidorias dizem respeito a acolhimento, 20% diz respeito a tempo de espera, de demora, e 20% de diversas queixas. Contato Seguro, que é a agência terceirizada da CIS, não teve nenhuma ouvidoria municipal. O hospital tem tanto o QR Code da ouvidoria Contato Seguro, quanto a caixa para você fazer por escrito a ouvidoria para a Secretaria de Saúde. Por fim, agradeço a colaboração e a atenção de todos. Alguém tem alguma pergunta? Só para colocar ordem no nosso fórum de discussão aqui, tem algum inscrito, Michele? Online tivemos alguma demanda? Ok. Só lembrando, né, Marta, que a gente fez um vídeo bem bacana chamando o povo para participar, devido, doutor José, a toda essa situação em relação ao hospital mesmo. As dúvidas, as colocações, né, as insatisfações, mas também as alegrias, né? Eu só queria reforçar o seguinte, a ouvidoria é o melhor caminho para se fazer, tirar dúvidas, fazer elogios e também reclamações, tá? Então, utilize esse mecanismo, tanto do hospital como da Secretaria de Saúde. E até, doutor José, eu tive, na Secretaria de Saúde, 10 reclamações, né? Registrada na ouvidoria, até a nossa ouvidora não está aqui hoje presente, a Jussi, mas nós tivemos 10. A Adriana ia até fazer uma apresentação, mas como a gente está com o tempo aí curto, dessas 10, de fato, está envolvido no acolhimento. E o senhor colocou aqui que também se deparou com isso, em relação ao acolhimento. Eu também vi, doutor, e acompanhei até nas redes, algumas reclamações do tempo de espera. E o senhor fez ali um slide específico para isso, até atender uma demanda do nosso conselheiro, né, Levi? Em relação a onde eram os picos mais das demandas, e veio a resposta aqui para nós, né? Está ali entre 12 e 19 horas, né? Até no momento que a unidade está funcionando, o senhor também colocou ali os números da população que deveriam estar nas unidades de saúde, né? E estão indo lá para o hospital. Mas o que me chamou a atenção ali, o senhor falou do protocolo que vocês utilizam, na porta da urgência, quanto ao tempo. E eu ouvi esses dias nas redes, eu acompanho, gente, porque assim, a gente precisa acompanhar e também vocês precisam colocar, né, algumas demandas, em especial pela ouvidoria, que a pessoa fala, poxa vida, eu fiquei mais de 4 horas esperando na recepção. E aí o senhor falou que o tempo nem ultrapassou o protocolo. Mas eu queria destacar alguma coisa, que se o senhor achar que está errado, me corrija, que o tempo de espera, quando o paciente é classificado verde, ele tem protocolo 120 minutos, que o senhor falou, né? Mas, doutor, se eu tenho lá um paciente que entrou na vermelha ou na amarela, esse paciente do verde, ele pode aumentar o tempo
de espera? Por favor. Com relação à estratificação de risco de Manchester, cada cor estratificada por o nível de gravidade tem um tempo de espera. O vermelho, ele é imediato, ele é 0 minutos. O laranja, que é abaixo do vermelho, ele tem 1 hora. E o amarelo, 1h10 no máximo. Então, quando a gente está numa emergência, atendendo um vermelho, atendendo um amarelo, atendendo um laranja, é óbvio que esse tempo ele vai ser dilatado. Mas o mais importante de conscientização é o seguinte: se eu tenho um pico de aumento de demanda de fluxo, que nem a gente teve mais de 250 atendimentos de dia, esse tempo de verde ele vai ser dilatado, ele vai ser aumentado. Pelo aumento de número de pessoas, se eu tiver emergência, vai aumentar esse tempo de espera. Então, esse tempo de espera, dentro do verde, de classificação de 120 minutos, existe dentro dessa classificação uma outra prioridade. Se eu tenho um idoso, mais que 60 anos, classificado como verde, eu tenho uma criança com TEA classificada como verde, essas duas pessoas elas vão ser sobrepostas a quem está lá só por uma gripe com sinais estáveis. Então, esse tempo do verde, ele existe uma reclassificação dentro do verde, por estratificação de risco do paciente. Tá, mas assim, esse paciente verde pode ficar 3, 4 horas, 5 horas esperando, caso você esteja lá num paciente classificado como vermelho? Isso não é prerrogativa, né? Mas como esse paciente está sendo atendido, ele pode ser que espere mesmo, sim. Acho que isso é uma dúvida de todo mundo, né, pessoal? E, doutor, o senhor falou, a gente viu que nas nossas ouvidorias a gente teve demanda de acolhimento, o senhor colocou nos seus dados aí que realmente trata-se de acolhimento. Queria saber do prestador qual é a ação ou um plano de ação que a CIS está fazendo para melhor acolher a nossa população, né? Até porque as reclamações são de acolhimento, não só da recepção, mas dos próprios profissionais que estão dentro do hospital atendendo o nosso povo. Então, assim, existe algum trabalho, alguma ação, algum plano para melhorar isso? Com certeza, secretária, que a gente também tem que ter em mente que a saúde é um contínuo, né? E aí, quando a gente está trabalhando com pessoas, a capacitação ela tem que ser contínua. Dentro da nossa recepção, a gente está fazendo treinamento para a recepção, para o enfermeiro da triagem, para o médico da ponta. O que a gente precisa? Acolher. Acolher é cuidar, né? E quando a gente fala isso de um pronto atendimento com fluxo alto, às vezes esse cuidado ele acaba que escapa, né? E aí acaba com um atendimento um pouco mais ríspido, com tempo maior de espera. Mas o que estamos fazendo? Educação continuada. Temos hoje uma profissional que fica na porta do pronto-socorro, ajudando, conversando, explicando o que está acontecendo com uma função de concierge. Mudamos o filtro de água para perto da população, para que consiga beber água enquanto espera. O atendimento da triagem, esse paciente ele pode ser retriado caso passe mal, está numa ficha verde. Está passando mal, ele vai ali no posto de enfermagem. O posto de enfermagem vai reclassificar para tentar diminuir esse tempo de espera. Então, a gente faz educação continuada. A gente tem a comissão de núcleo de segurança do paciente, onde a gente faz a educação do acolhimento. E é uma prerrogativa que a gente trabalha com pessoas e, por isso, é um contínuo. É todo dia com uma equipe grande. E aí, a educação, a gente parte de todos uma equipe multidisciplinar. Seja de enfermeiro, seja de recepcionista, seja de médico. Doutor, então, quero agradecer muito a prestação de contas, né? Além de ser o prestador de serviço, também tem a cadeira como conselheiro, né? Então, agradeço muito pelos dados. E, assim, cada vez mais a gente tem que fortalecer o nosso trabalho, os nossos serviços, porque a gente está aqui a trabalho do nosso povo, né? Obrigado, doutor José. Eu quero também fazer um agradecimento aí até a toda a equipe, né? Todos os conselheiros. O nosso conselho é um conselho extremamente participativo, né? Agradecer muito essa participação. E, gente, por favor, os meios de comunicação, como eu falei, vão até a ouvidoria, né? Estão com dúvida, vai lá na ouvidoria. Por anos nós ficamos sem um trabalho, um hospital como a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente também é corresponsável por esse trabalho que está aqui, né? A gente precisa unir força e não desunir. E se a gente não estiver fazendo bem, a gente está aqui para melhorar. Por isso que a gente está aqui para ouvir. E por isso que a gente fez, né, Marta, um vídeo chamando vocês para participar, né? A gente não tem nada a temer, muito pelo contrário. A gente está aqui para esclarecer. E veja, eu sempre falo para vocês e vou continuar falando.
Eu sou enfermeira de formação. A saúde, ela roda 24 horas do dia. A saúde também nunca estará pronta. E se alguém tiver a fórmula para que ela rode 100%, por favor, venha compor esse time. Traga suas ideias, suas propostas, serão analisadas, mas, por favor, use os meios de comunicação da ouvidoria para trazer, sim, dúvidas, reclamações e até elogios, né? A gente também precisa reconhecer o trabalho que a equipe aí se esforça para fazer. Agradeço mais uma vez ao presidente da Câmara Municipal, que cedeu esse espaço para nós, e que nós tenhamos um bom dia, que Deus abençoe e viva Rio Branco do Sul.